Hey brothers, olha só quem está aqui na garagem é o Fiat Pulse Impetus, nesta bela cor azul Amalfi e que veio de volta ao noticiário aí essa semana. Ainda é um carro quente, né? Um carro que começou a ser efetivamente entregue, vendido aí no fim de 2021, inclusive com números de vendas muito bons, arrancou muito forte o Pulse, batendo aí a casa de quase 5.000 unidades mensais, né? Extrapolando isso, estaríamos falando de 60 mil unidades anuais. Isso aí colocaria o Pulse na briga pelo título de SUV mais vendido do Brasil em um ano cheio. Dados aqui, os primeiros 10 dias de janeiro, é o 13º carro mais vendido do Brasil, com mais de 1.000 unidades entregue esse ano. Essa aqui é a versão Impetus, com motor 1.0 turbo, que a Fiat Stellantis, tal qual a Volkswagen começou a fazer há alguns anos, trata agora o torque aqui de 200 Nm como popular 20 kg de torque, como a medida aí para nomear os seus motores. Mas o Pulse voltou ao noticiário, como eu vinha dizendo, porque ele é um belo exemplo aí do que é a inflação e o juro composto, meu amigo. Sim, o prêmio do Big Brother, que começou essa semana, Big Brother 2022, é de R$1,5 milhão de reais, o prêmio para o vencedor, já há 12 anos, desde 2010. E se você corrigisse esse valor de R$1,5 milhão de reais, que o... não me lembro quem foi o vencedor de 2010, põe na tela aí a edição, ou seja, eu. Se você corrigisse esse valor para 2022, você estaria falando de R$3 milhões pelo IGPM ou até R$4 milhões pelo IPCA. Ou seja, isso se chama inflação, galera, que aconteceu em níveis recordes no ano passado. E a Globo, então, talvez tentando encontrar uma forma aí de dar uma reajustada no prêmio. Agora o prêmio continua em R$1,5 milhão, a crise está brava para todo mundo, afinal, aumentar o valor em cash fica complicado, mas por que não incluir um Fiat Pulse 0 km? Lembrem, né, que o carro foi... Pulse vai aparecer aqui, ó. Ele foi apresentado, né, com o projeto 363 no Big Brother do ano passado. Inclusive, foi no Big Brother, através do público do Big Brother, que o nome do carro foi escolhido. Lembra dos outros dois nomes? Era Domo e Tuo. Dá pra gente concordar que Pulse era a melhor opção, né? Mas, como eu vinha dizendo, então, equivale a um reajuste de... Peguei a calculadora assim e fiz a conta. 8,6%, os R$130 mil que este Pulse Impetus, nesta bela cor, deixa eu mostrar a cor externa aqui para vocês. Desligar o motor. Nesta bela cor azul Amalfi, a Costa Amalfitana na Itália, um dos lugares mais bonitos do mundo, com o teto preto vulcano. Esse carro aqui, versão de topo na atualidade, parte de R$127 mil, mas nessa configuração aqui chega a 130, bota 130 em cima de R$1,5 milhão, teve um reajustezinho aí. O Pulse está vendendo bem, muito em parte também porque ele tem um preço de entrada bastante competitivo ali, R$90 mil na versão Drive. A versão Drive CVT é um dos SUVs compactos aí, um dos SUVs com câmbio automático, na verdade, mais acessíveis do Brasil. Começou custando abaixo de 100 mil, agora já está batendo em 100 mil. Mas vamos falar de Pulse, let's talk Fiat Pulse, como diria Doug Demuro. O que esse carro tem de prós e contras, principalmente quando você compara ele com o principal rival, aí, o carro que tem o perfil mais próximo, que seria o Volkswagen Nivus, que o Pulse vem batendo aí sem grandes dificuldades, inclusive desde que o duelo de ambos começou de forma direta. Vamos lá, minha primeira experiência mais longa aqui com o Pulse. Primeiramente, é um carro pequeno, galera. Eu vou colocar uma foto aí do lado do XC40 que eu tirei ontem à noite. É claro que estamos falando de um SUV médio e um SUV compacto, um SUV de segmento B com um SUV de segmento C, mas se você colocar, por exemplo, um Renegade e um Compass, um do lado do outro, que também são a mesma diferença de segmento, a diferença é bem menor. Sim, o XC40 está entre os maiores do seu segmento e o Pulse está entre os menores. Então, essa diferença fica bem acentuada. Onde você nota isso principalmente, comprimento. Ele é um carro bastante curto e é um carro
relativamente baixo, mas quando você compara com o Nivus, inclusive o entre-eixos do Pulse e do Nivus é bastante parecido, mas o Nivus, por ter aquela caidinha de SUV coupé, ele tem um balanço traseiro bem mais longo, que dá a ele um dos grandes trunfos do Nivus para mim, que é um belo porta-malas. Aqui a gente está falando de um dos pontos fracos. Opa, tô com a chave de presença aqui. Opa, agora sim. Um dos pontos fracos do Pulse, e sim, eu ainda não limpei a Santa Cruz depois do rolê de ontem, é o porta-malas. São 380 litros nominalmente, mas é um compartimento curtinho, né? Mais alto do que longo. É um 380 litros que não parece ser assim tão versátil. Ainda aqui do lado de fora, né, o capô bem alto, quadradinho aqui com o Fiat Script em letras garrafais na grade. Agora os Fiat também trazem sempre a bandeirinha da Itália aqui. Mas na versão Impetus a gente também tem rodas 17 diamantadas, um visual bastante legal. E reparem nessa questão aqui do paralama, né, com essa proteção plástica aí. Evoca os Fiat Adventure, né, que foram muito bem sucedidos no mercado brasileiro por tantos anos, né? Palio Adventure, Doblò Adventure. Mas por que a Fiat abusou, digamos assim, da moldura plástica aqui? Justamente já que o carro não é tão grande assim na prática, é uma forma, um recurso visual que os projetistas chamam de size impression. Sim, você faz com que o carro pareça mais alto, mais parrudo, maior do que efetivamente é com esse tipo de recurso, e o Pulse usa isso bastante bem para, de fato, dar uma sensação de ser um carro maior do que é quando está sozinho, né? Quando a gente coloca um outro carro do lado e tem a referência, você percebe que o Pulse, no fim das contas, não é tão grande assim. Outra coisa que eu acho que é um downside do carro é que, pessoalmente também, como em fotos, ele lembra assim muito o Argo, né? Ele tem muito Argo, digamos assim, aqui nas portas, no perfil principalmente. Mas até aí, vamos ser bem honestos, o Virtus, aliás, o Nivus também tem muito Polo na sua construção, como o Kicks, que é um outro carro que também está nessa briga aqui. Tem muito Versa no seu visual, no seu interior, então faz parte. Todos esses carros aí derivam diretamente de hatches compactos, ou no caso do Kicks, de um sedã compacto, e é perfeitamente normal que eles sejam tão aparentados assim. Agora, onde Pulse e Nivus se equivalem bastante, justamente aqui no banco de trás, justamente porque o entre-eixos de ambos é bem parecido. Então, eu diria que ambos não brilham aqui em matéria de espaço no banco traseiro, mas o Nivus também é similarmente apertado. Aqui não temos uma vantagem do Nivus sobre o Pulse, como temos no caso do porta-malas. Agora, falei de desvantagens do Pulse em relação ao Nivus, bora falar de algumas vantagens. Aliás, deixa eu fazer a parte aqui, nós estamos fazendo um comparativo entre Pulse e Nivus para o Automais, então daqui a alguns dias procura lá no canal do Automais que vai ter o comparativo. Não deu tempo de fazer para o meu canal com os dois ao mesmo tempo, mas onde o Pulse se destaca em relação ao Nivus, sem sombra de dúvida, acabamento interno. Nisso a Fiat tem sido muito exemplar no sentido de pegar materiais que nem são tão nobres assim, mas dá uma sensação de percepção de qualidade maior, né? Você vê, por exemplo, aqui o revestimento das portas, ele é um plástico duro, um plástico rígido, mas ele coloca essa textura aqui que dá uma sensação de maior requinte. Principalmente o Nivus é um carro que tem muito plástico cinza duro, né? Aqui com cores mais escuras e com a variedade de materiais, né? Vindo aqui, por exemplo, de um plástico preto bem texturizado para um outro plástico prata com outra textura. Sim, é tudo hard touch aqui, ó, mas a sensação, a percepção de qualidade dentro do Pulse fica bastante acima do Nivus, sem sombra de dúvidas. Aqui na versão de topo a gente tem um cluster emprestado da Toro, exatamente o mesmo cluster, e também em versão de topo Impetus a gente tem um multimídia bem grandão aqui. Uma das coisas que chama bastante atenção, vou mostrar em movimento depois, mas o nariz curtinho e alto, assim, quando você senta no Pulse, que também é mais alto do que o Nivus, você tem sim essa sensação bem de SUV, enquanto no Nivus você tem uma sensação quase que de um hatch médio, né, um hatch compacto. Enfim, um carro mais baixo, mais no chão, até por isso mais interessante dinamicamente, mas para a maioria do público que busca um SUV urbano, eu acho que essa sensação
mais levantadinho assim, e principalmente essa sensação de, vou chamar de caminhãozinho, de ter o capô bem alto, assim, bem pronunciado na linha de visão, eu acho que cai mais no gosto do público desse tipo de carro. E se você não sabia, um abraço pro Luca Bassani aqui, ó, na nossa unidade de teste, veio o adesivo da revista Car Magazine, que elegeu aí o Pulse, o carro do ano passado. Esse multimídia grande aqui, exclusividade também das versões de topo, assim como o cluster, as versões de entrada ali, a versão Drive tem um cluster analógico. Mas, bora falar um pouco da dinâmica do Fiat Pulse, então, em movimento. Olha que telão chique que temos aqui no painel, fica bastante prático para a câmera de ré, né? Bastante ampliada e uma resolução bastante razoável. Isso é uma coisa que carros compactos que sobem de segmento muitas vezes mantém as suas câmeras de ré bastante basiconas. O City, que esteve aqui na garagem recentemente, é um exemplo disso. O carro tem a câmera de ré bem fraquinha. O Pulse Impetus brilha nesse sentido. Mas afinal, como anda, deputado? Olha, anda bem. Acho que esse é um dos outros trunfos que, ó, uma esticadinha aqui. Tem bastante ruído para a cabine, mas o Pulse Impetus 200 é sim um carro esperto, e esse é um dos outros trunfos que ele tem diante do Nivus, que eu tô falando bastante de Nivus como principal rival, mas tem vários outros SUVs compactos, um pouquinho mais compactos, com perdão da redundância, como o próprio Kicks, que estão nessa briga, e o Pulse se destaca com esse motor aqui 1.0 turbo de 130 cavalos, 20 kg de torque, porque além dele ser um carro menor e, portanto, mais leve que a maioria dos rivais, ele tem um câmbio bastante acertado. É um câmbio CVT da Aisin, mas que ele simula 7 marchas. Então, ó, deixa eu diminuir bastante aqui, não vem ninguém atrás. Vou dar uma esticadinha, ó. Ele faz as troquinhas de marcha ali em cima, como se fosse um câmbio manual. A Toyota com o Corolla, acho que foi o primeiro câmbio CVT de marchas simuladas no Brasil. E aí fica o melhor dos dois mundos, assim, porque você tem a eficiência que o câmbio CVT traz, e não dá para negar que o câmbio CVT é sim muito eficiente, mas ele tinha aquela coisa de enceradeira, né, de ficar com o giro lá em cima o tempo inteiro. E quando você tem essas marchas simuladas, que inclusive você pode acionar aqui, ó, nos pedal shifters ali, ó, 7, 6, 5, 4, ele aceita, ó, vem reduzindo tudo, acaba tendo uma experiência muito parecida, ó, eu passei de terceira para quarta aqui, calma, que eu vou frear, isso é outra coisa que vocês estão vendo aí da versão de topo Impetus, ela tem bastante assistências aí de condução. Eu vejo muita gente perguntando esse tipo de coisa, eu vejo as montadoras valorizando muito isso quando apresentam um carro, mas sinceramente, já que eu acabei de citar o City, eu me lembro uma das grandes coisas aí ditas no lançamento do City é que, ó, o primeiro carro com Honda Sensing produzido no Brasil. Sinceramente, para o meu próprio gosto pessoal, não faço a menor questão desse tipo de sistema e fujo dele na hora de pensar aí qual é o sweet spot que eu falo para você sempre, né? Onde é que está o melhor custo-benefício de cada linha. Eu acho que no caso do Pulse, e na maioria dos carros, normalmente quando você tira essas assistências aí, você tira uma boa dose de grana. Ó, por exemplo, agora ele deu uma viradinha aqui no volante que eu não queria que ele desse. Uma boa dose de valor você consegue tirar num tipo de equipamento que, como eu falei, para o meu gosto, não faz a menor diferença. Eu acho que se você é um motorista mais distraído, que não é tão preocupado em estar focado no trânsito, não gosta tanto de dirigir assim, aí sim talvez faça bastante sentido. Não é o meu caso. Então, já que esse não é o meu caso, onde é que está o sweet spot do Pulse para mim? Justamente na versão Drive Turbo, né? Você pode ter esse motor 200 na versão Drive com o câmbio CVT. Então, o mesmo powertrain aqui do Impetus, sem alguns guerigueres, como por exemplo, essas assistências de condução que para o meu gosto não fazem muita diferença. Mais alguns trunfos do nosso glorioso Pulse. Aqui ele tem um botão Sport, né? Nesse segmento, modos de condução não são tão comuns assim. Você aperta esse bonito botão vermelho aqui, chama atenção. Uou! O painel dá uma transformada aqui, parece que virou um modo RS de um Audi, um modo M de uma BM aqui. E aí,
que acontece? O CVT fica um pouquinho mais agressivo, né? Segura mais as marchas ali em cima, já vai dar um piti que a gente vai bater aqui. Mas não muda muita coisa, né? No fim, não é que você tá tendo aí uma mudança aí de suspensão ou nada nesse sentido, é só uma mudança de calibração do CVT que segura mais aqui o freio motor e estica um pouco mais as marchas quando você quer desempenho, como por exemplo, quando quer fazer, sei lá, uma ultrapassagem aqui na marginal. Não é que se você colocar no modo esporte, você vai ter o número de 0 a 100 melhor ou coisa assim. Já expliquei isso algumas vezes, né, galera? É só uma questão de calibragem, principalmente numa subida de serra, por exemplo, ele segura um giro mais alto, mantém a potência máxima mais viva no carro, digamos assim. Não é grande coisa, sendo bem honesto, mas é um diferencial, é legal ter. É melhor ter do que não ter, né? Não é uma coisa que eu acho que vai pesar na decisão de compra do tipo de consumidor desse segmento, mas entre não ter um modo esporte e ter, prefiro eu ter. Você pode até customizar o cluster aqui também, ó. Não precisa ficar com contagiros, pode ficar sem nada, pode ficar num modo de econômetro aqui que, ó, como se fosse um carro híbrido, né? O XC40 faz muito isso aí, as luzinhas da lateral aqui, também como os Honda tem há algum tempo, vão mostrando se você está sendo econômico ou não. Não condiz muito com o modo esporte, né? O modo esporte é mais legal aqui deixar no contagiros. Outra coisa que eu acho legal, que segmentos superiores não apresentam na totalidade ainda, vamos chamar assim, mas carros de projeto mais recente aqui, como o Pulse e o próprio Nivus, eles têm o carregamento por indução e não só isso, tem o espelhamento de CarPlay sem cabo. Isso aí ainda tá um pouquinho nos seus early days aí, nos seus dias iniciais, essa tecnologia às vezes não funciona tão bem, mas não dá para negar que é uma comodidade e até do ponto de vista estético, né? Você poder ter o CarPlay pareado aqui, o meu tá em modo avião, não tá pareado, mas sem ter a encheção de saco de um cabo solto aqui, não só é feio, como às vezes enrosca alguma coisa. Então, espelhamento do CarPlay e indução, carregamento por indução, são aquelas coisas que estão virando quase, entre aspas, necessidade, exagerando um pouco. É aquele tipo de coisa que nem era quando eu era jovem, se dizia do ar-condicionado. Olha, quando começou a classe média brasileira a ter acesso ao ar-condicionado, você não precisa ter ar-condicionado no carro, mas depois que você tem, nossa, você nunca mais vai conseguir viver sem. Estou exagerando um pouco, mas eu acho legal sim ter o espelhamento e o carregamento sem fio em carros, mesmo carros relativamente de entrada como o Pulse. Estava falando de fortalezas aqui do Pulse, além do drivetrain bem acertado e que faz com que ele acelere de 0 a 100 abaixo de 10 segundos, coisa que Nivus e Kicks, por exemplo, não conseguem. Ele tem um acabamento aqui, a gente já tinha falado um pouco de materiais, mas coisas como o volante aqui, claramente herdado dos Jeep, né? A própria manopla de câmbio aqui, não sei se vocês conseguem ver, vem direto do Renegade, a base, tudo dá para reconhecer na hora. Então, ele até quando a gente fala de Fiat, né? A Fiat ficou muito tempo focada no Brasil, antes da Toro, principalmente, em carros muito baratos de volume, e a gente esqueceu, entre aspas, que a Fiat também é capaz de executar bem carros aí de um segmento um pouco acima, como a própria Toro e como o Pulse agora, né? A gente eu me lembro quanta tinta se gastou no tempo da mídia impressa, né? Mas quantos pixels se gastaram aí no início dos anos 2010, criticando a Volkswagen não tem um SUV, todo mundo já tem SUV, menos a Volkswagen, e aí hoje a Volks tem uma explosão de SUVs, mas, pasmem, a gente até esquece, o Pulse é o primeiro SUV da história da Fiat no Brasil, da marca Fiat, né? Eu me lembro até nessa época ali de lançamento do Renegade, 2015, 2016, de executivos da FCA na época falando, olha, não, a marca Jeep é SUV, o nosso foco de SUV é a marca Jeep, e a Fiat vai continuar focada em carros. Bom, os tempos mudam, né? Os tempos mudaram e nem mesmo a Fiat resistiu à febre, à euforia, à obrigatoriedade de se ter um SUV em linha no mercado atual, e acabou, até porque normalmente isso acontece, né? Quem chega depois conseguiu observar melhor os rivais e acabou vindo com um produto aí bastante competente, tanto é que está se destacando bastante nas vendas. É claro que sempre que um carro é lançamento, ele tem
uma arrancada, nem todo carro, né? Tem carros que arrancam mal, mas a gente precisa esperar um pouco mais, na verdade, para entender qual vai ser o tamanho do Pulse no mercado brasileiro, mas tudo leva a crer que vai ser sim um carro forte. Eu estava falando de alguns detalhes aqui que também chamam a atenção. A vigia traseira aqui, ela é bem pequena no meu retrovisor, né? O próprio vidro em si já não é tão grande, aí somado à inclinação da tampa, que não é tão pequena assim, acaba fazendo uma janela bem curtinha. Assim, se tiver um carro próximo de você parado atrás, você não vê a frente dele, é bem alto ali atrás. Mas enfim, como diria Vanderlei Luxemburgo, isso é procurar pelo em ovo. Eu acho que o Pulse é um carro bastante competente nesse segmento, e para você virar, né, em termos de venda nesse segmento, você tem que ser sim bastante competente, porque é hoje talvez o segmento de concorrência mais acirrada do nosso mercado. Beleza, galera? Vocês acham que vale a pena aguentar um monte de mala 100 dias numa casa para vencer o Big Brother 22 e levar para a garagem um Pulse? Digam aí, brothers, digam aí, sisters. Tá ruim a minha imitação, né? Deixe o seu piti se você é daqueles que se revolta com a ideia de que o Big Brother existe, com a ideia de que alguém assista Big Brother. Eu tenho sempre um recado, galera. É apenas um reality show. Guarde a sua revolta para a real reality. Essa sim não tá nada fácil no nosso Brasilzão hoje em dia. Então, deixa o like aí, se inscreva no canal, divulgue o canal para os seus parceiros, que isso ajuda a gente demais. Cuidem-se bem, valeu demais e aquele abraço.